Donner nasceu na Alemanha e se formou designer na Áustria. Conheceu o Brasil em uma viagem de férias, quando seus trabalhos gráficos foram mostrados por Boni na TV Globo. Imediatamente, Hans Donner começou a bolar a nova fase visual da Globo, que permanece até hoje com padrão internacional. Hans Donner comanda uma equipe de cerca de 20 pessoas. Ele é hoje o diretor de arte do Departamento de Comunicação Visual da Rede Globo. Usa computadores de milhões de dólares para finalizar suas ideias gráficas. Artista de muita sensibilidade e exigente nos mínimos detalhes, trabalha intensamente no que é a sua maior paixão, o design. Com muito bom humor e muita paciência, pois seu tempo é muito precioso, Hans Donner prestou um depoimento exclusivo para o nosso programa, atendendo a milhares de telespectadores que desejam conhecer o outro lado, o mais técnico, o mais lógico e o mais interessante e curioso das aberturas da TV Globo. Quando o Boni me chamou para estudar um novo Fantástico, foi um desafio muito grande também. Porque a última, que foi feita em 1983 até 84, envolvendo altíssima tecnologia em termos de 3D Computer Graphics, misturando com ser humano, imagens reais, juntando em chroma key, foi um trabalho que marcou muito e que, de uma certa maneira, ajudou muito em termos de projeção mundial do nosso trabalho da televisão de video graphics. E o grande desafio foi exatamente procurar um caminho que não iria usar de novo essa mistura de 3D Computer Graphics com chroma key e cenas de dança. Cenas de dança, como sempre fizeram parte do Fantástico, seriam inevitáveis. Daí surgiu uma ideia que não se realizou, que eu tinha sugerido para o Boni de colocar as pessoas dançando inserido em vários lugares do mundo. E a ideia é tipo de preencher a linha da muralha da China com as pessoas dançando. E daí eles iriam voar por dentro da câmara e quando afastam de novo já estariam no Taj Mahal na Índia. E esse projeto realmente foi avançado ao ponto que nós já tivemos todas as permissões no mundo inteiro de gravar, tipo na Praça Vermelha, nos pirâmides egípcios, nos templos gregos, no Coliseu em Roma, a Torre Eiffel em Paris, Estátua da Liberdade em Nova York, a Golden Gate Bridge em São Francisco, e fazendo realmente a volta do mundo, inserindo essas pessoas dançando nesses lugares. Tudo organizado, todo reservado, todos os hotéis, todas as viagens, para 5 pessoas, uma equipe de 5 pessoas iria comigo gravar os fundos. Esses fundos que foram em 83 gerados em Computer Graphics, que eram pirâmides partidas em fatias, etc, etc, seriam, nesse caso, imagens existentes. E, em seguida, depois, as pessoas seriam inseridas com a mesma técnica que foi usada nas pirâmides. E tudo pronto, injeção de febre amarela para a Índia, e tudo com todas as permissões no bolso. Faltaram 5 dias. E o Boni me chamou. E na hora que eu entrei na sala, ele me falou: Hans, não fica triste. Falei: por quê? Ele falou: aquela ideia das pessoas na muralha da China, fazendo a volta toda, não acho perfeito, porque foge muito do título do Fantástico, do programa, do conteúdo, que é Show da Vida. Ele achou que ficou com uma conotação muito grande, muito forte de turismo. E tinha que concordar. Mas eu não fiquei triste, não. Eu fui para casa e no dia seguinte voltei com uma sugestão de, em lugar de usar as pessoas inseridas nos lugares mais incríveis que o ser humano deixou no mundo, usar os melhores e os mais lindos lugares que o Deus deixou no mundo. E daí partiu realmente para o tema, que eu acho que ficou até mais próximo do Show da Vida do que na época dos pirâmides. Era uma coisa de pegar os elementos da natureza. Fogo, ar, terra, e usar fora disso também um elemento metal.
que nós aplicamos bastante nos elementos das roupas. E também começou a se procurar de novo como fazer esse trabalho, viajar. Eu comecei a procurar em todas as revistas de foto, de National Geography, em todos os lugares, e procurei as imagens certas que serviriam de cenário. E com todos esses planos estudados, naquela mesma época se começou a fazer trabalhos em maquetes. Por exemplo, o trabalho do Selva de Pedra. Então a experiência daquela terra seca, com os prédios quebrando, foi uma dica em que nós de repente pensamos, por que em lugar de ir para o Mono Lake, aquele lago que existe, idêntico como nós fizemos no estúdio, em Califórnia, ou formações de pedras que estão na segunda parte da abertura, que existe na Escócia. E esses elementos todos, em lugar de ir lá e depender do sol, de vento, de circunstâncias de natureza que poderiam prejudicar o organograma de gravar no mundo inteiro, se começou a pensar fazer em estúdio. E realmente foi uma grande decisão de tentar fazer todas essas paisagens, as dunas e todos esses elementos exatamente como existiram na base de foto, pequeno, em maquete. E surgiram as pessoas, chegou uma pessoa do África do Sul, pessoas que realmente tinham experiências em construir esse tipo de cenários em escala menor, em que poderias depois, com iluminação e com profundidade, com fumaça, passar para o telespectador que realmente é uma coisa real da natureza. Foi um trabalho em termos de dificuldade de tempo, tanto ou mais complicado do que fazer o trabalho na época em São Francisco dos pirâmides em computer, mas é um desafio muito interessante para nós. Então se procurou fazer os insetos das nuvens, se começou a construir em várias gerações a natureza, reconstruir a natureza. No caso do lago, nós fizemos um lago muito pequeno, uma coisa de 7 metros de profundidade, em que só no lugar onde a pessoa ficava, embaixo da água, tinha uma profundidade de 1,5 metro, é um tanque. O resto só tinha 5 centímetros de água. Mas como era um ângulo de câmera que pegava só um reflexo de céu, um céu que também foi feito com iluminação através de um ciclorama muito grande, foi possível reconstruir essa natureza e fazer essas cenas chegando o mais próximo possível a uma imagem real, com muito mais domínio exatamente de vento que não existe dentro do estúdio e as ondas no tamanho que nós queremos e todos os detalhes exatamente dirigidos. Então isso, em termos de desafio, foi um trabalho especial. Como sempre, as aberturas do Fantástico são o trabalho principal em termos de programação visual da TV Globo. Produzir as roupas é uma loucura, porque as roupas tinham que ser exatamente na medida, feito em cima do corpo das pessoas. Achar as pessoas, os rostos certos, foi uma maratona de fazer testes com centenas de mulheres, inclusive já com a última sequência dentro da água, para ver como reage a pessoa, porque ela tinha que sair de dentro de uma água, mas tinha que nascer como o primeiro ser humano. Tinha que nascer com os olhos abertos e com uma expressão de beleza, de rosto forte. Então, a pesquisa, por exemplo, das pessoas foram meses e não era suficiente só procurar no Rio. De repente, as pessoas finais escolhidas surgiram em São Paulo do Sul. Aí começou a grande odisseia de achar as pessoas para preencher os quadros principais. O balé, obviamente, são meses de ensaios. E o produto final, em termos de gravação, é difícil dizer, porque foram em muitos meses a construção das maquetes, as gravações dos fundos, dos cenários, e as gravações de balé mesmo, o insert final, eu diria, era mais ou menos
12 a 14 dias de gravação com tudo que tem de mais sofisticado de tecnologia de televisão para poder juntar essas imagens pré-gravadas com depois inserido com as pessoas em sequências de dança. Eu acho que isso é fantástico. Mandala, uma daquelas aberturas, novelas, que se anunciam em que você simplesmente não sabe o que fazer. E Mandala realmente foi um elemento uma abertura que não tinha nada realmente concreto de pegar síntese. Ou tinha, que era exatamente esse objeto aqui, que é um objeto de meditação. E o mandala, ela é baseado na forma infinita, quer dizer, na forma de círculo, mas que tem vários movimentos, mas ele sempre movimento contínuo. E quando tem essa fase insegura que se deve aprontar, surgiu essa peça que é conhecida como uma peça de mandala. Eu ficava com essa peça semanas. Quando as pessoas vieram para cá, eu conversava com as pessoas com essa peça na mão, brincando. E sempre quando eu olhava para ela, eu falava, mas isso não é nada. Isso na televisão não tem forma, não tem volume. Ele é uma coisa fascinante na mão, porque é uma coisa gostosa, uma coisa que passa uma sensação, mas que é difícil de passar isso para o telespectador. E nesse período de ficar com essa peça na mão, eu, de uma hora para outra, me lembrei, quando nós trabalhamos em São Francisco, naquela primeira abertura do Fantástico, e no Jornal Nacional, aquelas vinhetas que se na época produzia em Silicon Valley, e nos Estados Unidos, eu via um programa de um dos meninos que trabalhou conosco lá, os matemáticos, que me mostrou uma peça de um superfície sólido, que ele conseguiu aplicar um software, um programa, que deixa essa peça virar uma coisa elástica. Eu tinha isso na cabeça, mas só de uma hora para outra, com essa coisa elástica, essa coisa de giro contínuo, pintou com um estalo, de repente, essa imagem que eu tinha visto alguns anos antes, mais ou menos 5 anos antes. E eu sempre achava que era uma coisa tão fascinante que um dia teria que ser usado. Um dia teria que ser mostrado essa sensação. É uma coisa que não existe na natureza. Na natureza você jamais seria capaz de pegar uma superfície de metal e dar um software que se chama Snake Program, programa de cobra, e que permite que você vê um material que é de metal com uma reação de uma coisa elástica de borracha. E
realmente foi a decisão, e eu acho que também a decisão certa, de usar esse programa existente, que já pertenceu à nossa biblioteca, entre aspas, de software, já nos nossos computadores aqui no Brasil, e que se começou a fazer a primeira vez uma abertura em 3D Computer Graphics aqui, abertura de novela, abertura do Fantástico à parte. E fazendo essas imagens, eles tinham um fascínio muito grande pela essa experiência visual nova, desconhecido, mas no mesmo tempo é uma coisa muito fria. Então surgia o grande problema, como humanizar essa coisa tão fria, tão gelada, tão computer, e dar um toque humano. Daí se partia para um caminho de procurar detalhes dos olhos, do rosto da Vera Fischer e projetar ele como espelho. Então, para não ficar 6 meses, diariamente, 8 da noite, uma coisa, 3D Computer Graphics, com uma certa distância em termos de recepção do telespectador, nós aplicamos um programa que se chama Reflectance Mapping, o mapeamento de reflexo, e que deu um lado mais humano. E ainda surgiu o elemento dos búzios, em lugar de cartas, como nos gregos, se costurou na história do Dias Gomes, do mandala, substituindo as cartas de tarô para búzios. E aí nós inserimos essa cena inicial da mão soltando os búzios. Esse foi um outro problema, porque como gravar búzios levantando o voo? E aí se começou a pesquisar câmera de alta velocidade, como nós usamos na abertura do Fantástico, quando a primeira cena explode em todas as pedras, nós usamos uma câmera que grava 10.000 fotogramas por segundo. Isso é uma coisa que é fisicamente quase não imaginável, porque uma câmera comum de cinema, ela passa 24 fotogramas por segundo. Agora imagine uma câmera que roda 10.000 fotogramas em 1 segundo. A velocidade que o filme tem que passar para registrar todos esses fotogramas. E nós começamos a pesquisar a possibilidade de usar essa câmera de alta velocidade, porque qualquer coisa que seria gravado cabeça para baixo, essa foi a ideia, soltando os búzios, eles iriam cair com uma velocidade muito, muito grande. Vídeo jamais iria registrar. Quando você passa depois em slow motion, você teria os búzios fora de foco. Daí a pesquisa do cinema. Mas no meio do caminho surgiu a ideia de não fazer tudo cabeça para baixo, mas segurar os búzios na mão, no caso eu mesmo sentei lá para fazer, e abriu na mão contrário, quer dizer, eu tinha os búzios presos por fios de nylon, que não registro no chroma key, e que cada búzios tinha um mecanismo que eles se juntaram no nível da minha mão para chegar ao mesmo nível. Mas na distância, afastando da mão, ou voltando para a minha mão, estavam em velocidades diferentes, através de rodanas. E eu simplesmente precisava, escondido todo no fundo preto, só a mão olhando para o monitor, esperar. Não, dentro da mão ainda eu segurei uma lâmpada vermelha que refletiu, que dá uma vida maior nos búzios quando aproximaram na mão. Então, uma luz azulada por fora, lâmpada pequena segurada dentro da mão, aberta, mas escondendo essa lâmpada de um certo ângulo, e esperando o momento que eu senti os búzios cair na minha mão. Chegaram na minha mão, fechei. Chegou a esse ponto, se apagou uma luz, depois a outra luz. Invertido tudo isso, começa com a mão no escuro, acendendo uma luz, a mão abrindo, os búzios começando a levantar o voo e passar no meio do primeiro mandala, nesse objeto. Então, aí tinha um lado de vídeo, de efeito comum, misturado com computer graphics, de altíssima sofisticação.
últimos trabalhos são bem recentes, que eu estou sentindo ainda dentro de mim, porque envolveu uma viagem de 5 dias indo para Tóquio, sem parar, 1 hora só de parada em Los Angeles, que quase me matei na volta, porque o fuso horário de 12 horas, isso 2 vezes em 5 ou 6 dias, é uma coisa que outros chamariam curto-circuito no organismo, numa máquina, ou um teste de cosmonauta. Mas foi um trabalho muito gratificante, era uma abertura para o Chico Anísio, que realmente surgiu uma máquina indicada por José Dias, que é responsável por toda a parte de computer graphics da televisão, da TV Globo, e que me apontou um equipamento novo que faz efeitos que, bem provável, só no ano 2000, em termos de produção, linha para televisão vai existir. E é uma máquina que permitiu usar imagens existentes que gravamos aqui do Chico, no estúdio, tratar com um computador de tanta velocidade, de tanta perfeição, em que permite-te fazer caricaturas em terceira dimensão do rosto do Chico Anísio. Aí a ideia é que o Chico entra no quadro, olha para o telespectador como ele iria olhar para o espelho e começa a pesquisar o que ele poderia fazer com o rosto, em termos de pesquisa de novos tipos. E todas essas brincadeiras de distorções, de puxar o nariz, de deslocar o olho, a orelha, e brincar com reações físicas no rosto dele, que abriu essa abertura. E mais do que só mexer, essa máquina permite de fazer essas imagens realmente 3-dimensionais. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos de uma imagem bidimensional, gravado aqui, máscaras que tornam essa imagem volume. Então, isso passa muito rápido no vídeo, mas as máscaras que saem voando, a sequência de 35, que Chico tinha que maquiar em 2 dias todos os tipos, eles saiam uma depois da outra, até que o último, que o Chico, de novo, como ele entrou no início, pesquisando no espelho, ele, exausto, dizendo, sou eu mesmo por trás disso tudo, e aponta para Chico Anísio Show. Atenção, estúdio, jornal no ar, silêncio, por favor. Mas não só o Chico, ainda o TV Pirata, que foi uma coisa muito louca, porque foi praticamente criado, existia uma ideia de seguir na mesma linha como eu tinha sempre feito as aberturas do Vivo Gordo, que era a ideia minha, mas que foi levado para o Silvio Santos pelo Jô. E nós, um tempo, pensamos de fazer uma abertura para a TV Pirata para provar que era a ideia nossa. Mas quando o Jô entrou no ar, com uma imagem não 100% bem feita em termos de posicionamento, em termos de cor, em termos de inserts, realmente não dava mais para fazer qualquer coisa, já estava destruído. E daí o tempo começou a correr, fora dessa viagem, Japão, etc, etc. Faltaram 5 dias para entrar no ar. Era quinta-feira, antes de Páscoa,
E a estreia era terça-feira, depois da Páscoa. Aí vem aquela loucura do Brasil, em que jamais se faria na Europa, ou nem eu acho que em Hollywood, que se bolou de criar um barco, construir um barco, e construir dentro do estúdio, e deixar ele quebrar a parede de um estúdio de jornal. Então, uma invasão de piratas dentro de uma televisão, tentando eles colocar a fita, o videotape deles, nas máquinas dessa televisão invadida. Então, a Páscoa se gravou todas as noites, de meia-noite até... Foram 2 noites, de meia-noite até meio-dia. É gratificante fazer uma coisa em 4 dias, que a cena final, realmente o barco, que demorou mais a construir, com cenário, com parede falso, tudo de isopor, etc, etc, demorou e se gravou segunda-feira, 11h30 da noite. Segunda-feira, 11h30 da noite. Se saiu de um estúdio da Tupi alugado para fazer essa cena louca, se foi fazer ilhas de edição, direto a edição, sonorização, e ficou pronto 7 horas da noite, estreou 9 horas da noite, ou 9h30, terça-feira. Mas aí são 42 horas sem dormir, e uma quantidade de adrenalina muito alta, mas um retorno muito grande também de sentir a reação das pessoas e de poder ter feito um trabalho nesse pique, nessa velocidade. A marca dos 10 anos do Centro Pompidou, ela começou a surgir a partir de um jantar, depois que nós tivemos feito uma exposição no Centro Pompidou, e que o presidente, Mr. Maheu, em Paris, me perguntou se eu não seria interessado um dia fazer um trabalho também para a França. E já foi numa hora que nós curtimos bastante o vinho e comemos muito bem, e eu falei, quando ele mencionou que o Centro Pompidou precisaria uma marca para os 10 anos de comemoração, eu falei que seria um prazer, seria uma honra, e o que faria de presente para ele. Mas foi um papo muito solto, sem compromisso, mas já ficou na minha cabeça. E quando eu voltei para o Brasil, eu me vi brincar com essa concepção que usei uma vez na marca da TV Globo dos 20 anos, que trabalhou com a marca de um lado e o número do outro, e as duas formas se cortando e formando uma marca nova. A partir dessa concepção, eu comecei a botar isso no papel, mas passaram meses em que eu não sabia se realmente vai pintar esse trabalho ou não. Mas quando um dia eu comprei uma revista, um livro sobre marcas famosas no mundo, no meio dessas páginas eu vi a marca do Centro Pompidou. E como o presidente Maheu me pediu de não reformular 100% a marca, mas brincar com a marca existente e fazer uma marca em cima dela, foi para mim um aviso de começar realmente a pensar e estudar essa terceira dimensão dessa marca. E pedi ao pessoal que trabalha comigo de fazer uma maquete em terceira dimensão para tirar algumas fotos. E nesses dias eu estava editando, num trabalho embaixo, nas máquinas, me ligaram que o presidente do Centro Pompidou queria falar comigo. Eu sabia que era a marca dos 10 anos do Centro Pompidou. Quando eu subia correndo para conversar com ele, eu falei que a marca está pronta e que eu iria passar de qualquer maneira na Europa, eu iria passar para ele e mostrar essa concepção. E a concepção eu levei em fotos deste objeto aqui, que era exatamente a marca existente do Centro Pompidou de um lado e o número 10, a face cortada. E o que aconteceu quando o pessoal na França viu foi muito bonito, porque toda a filosofia da arquitetura do Centro Pompidou, ela é muito ligado ao tubos. Quer dizer, toda aquela fábrica, se chama a maior fábrica de cultura do mundo, ela é basicamente a arquitetura toda na base de tubos, de elementos de toda a canalização, todo ar-condicionado, tudo. É uma fábrica mesmo de cultura com esse elemento redondo, que não existia nessa marca. Essa face só mostrava os andares
e o elevador, que dentro de um tubo passa por fora do prédio. Mas como esse número 10 tinha a parte redonda, ele realmente passou exatamente a filosofia dessa arquitetura do Centro Pompidou. Aprovado a concepção, a ideia de pegar um computador, uma câmera, e voar no meio de todos os andares e mostrar em cada andar um outro elemento que faz parte do Centro Pompidou, como a biblioteca, esculturas, quadros. E aí veio a decisão que esse trabalho teria que ser criado aqui, mas realizado na França, com os melhores computadores da Thomson, que na época eu entrei em lugares que eram de segredo militar, exatamente para tentar de fazer esse voo no meio dos andares dessa marca que é a abstração do prédio do Centro Pompidou. E nessa fase ainda de produção, que eu viajei várias vezes, em 6 meses, se não me engano, foi 5 vezes para dirigir esse trabalho lá, eu tinha momentos muito fascinantes, como, por exemplo, andar na galeria do Centro Pompidou e escolher os quadros. Quer dizer, eu me sentia até meio numa situação muito pretensiosa de andar e escolher entre os Picassos, Chagall, Modigliani, etc., quais seriam os quadros que seriam passados para computador que voassem dentro desses andares e fariam parte desse filme de 35 segundos. A realização na França, pelo fato de não ter ficado o tempo todo junto com os técnicos, ficou, no meu ver, um pouquinho aquém, mas foi muito bem recebido e causou um certo impacto, acho que, na televisão francesa. Foi depois mostrado em todos os canais, no primeiro mês só num canal, Antenne 2, e a partir do segundo mês em todos os outros canais da França. Então, foi um trabalho muito gratificante e foi muito bom fazer uma programação visual para esse lugar que realmente se chama hoje o centro de galerias de arte do mundo. E mais, que tem uma frequência de 20 mil pessoas que passam por dia nesse lugar. E no dia da inauguração, em janeiro do ano passado, que foi o ano comemorativo, foi o encontro, a primeira vez que essa imagem foi mostrada era em presença do Mitterrand e Chirac, e que dificilmente são vistos juntos. São em casos muito especiais de inaugurações de galerias, etc., que acontece que os dois, entre aspas, inimigos se reúnem para inaugurar um lugar. Então esse é o Centro Pompidou.